Apocalipse capítulo 3. Nós vamos iniciar o versículo 14. A gente está muito acostumado, né? Quando se lê Apocalipse na igreja, a gente sempre está acostumado a ouvir o versículo 7, né? Que o Senhor coloca uma porta, e que a chave vai cair, que a porta vai abrir. E é por aí, né, irmão? São os jargões evangélicos que se usam, a gente está acostumado a ouvir. Mas o Senhor hoje trouxe no versículo 14, vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, muitas vezes nós lemos o livro de Apocalipse, e o irmão deles gosta muito do livro de Apocalipse. Gosta muito. E é isso mesmo, irmãos. Cada um tem uma chamada, né? Uns gostam mais da primeira aliança, outros gostam mais do Novo Testamento, dos Evangelhos, outros vai mais para as cartas paulinas. E o deles gosta muito do Apocalipse. E é bom, irmãos, tem esse senso escatológico dentro dele, e sabe explicar muito. Até quem sabe um dia a gente não faz uma aula exatamente sobre escatologia, né, dos últimos dias, o irmão deles possa trazer aí as visões que existem, né, porque são diversas visões, né. Eu mesmo creio em algo, eu e meu pai, a gente crê em algo que talvez não é a maior parte da visão, né, sobre o reino milenário, e está tudo bem, irmãos, não muda nada, no final das contas, fique preparado, né. Se a igreja vai passar pela tribulação, ou se não vai passar, como escutamos nesses últimos dias. Irmão, mas a igreja vai passar pela tribulação. Bom, já passamos pela tribulação sem Jesus muito tempo. Então, se tiver que passar na tribulação com Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Não tem problema. Então, só estejamos preparados, né? E aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus quem mostra para João. E é o próprio Senhor Jesus que dá para que João escreva. João estava recluso, ele era preso, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, e o próprio Senhor Jesus aparece para ele, e aparece com o corpo glorificado. Ele tem a visão de Jesus com os olhos como chama de fogo, cabelo branco como lã. Irmãos, e o próprio Senhor Jesus diz para ele, dita essas cartas, para que ele escreva às igrejas. Claro, essas igrejas, irmãos, naquela época as igrejas existiam fisicamente, eram igrejas que existiam, mas essas cartas ficam ao longo da história da igreja, para serem apresentadas às igrejas ao longo da história. E eu creio, irmãos, e você pode crer nisso que eu vou te dizer, que essas cartas, ela diz sobre o período da igreja. Então, se você pegar a igreja, ela vai passando por períodos. Ela, desde a igreja primitiva, ela vai passando por períodos ao longo desses 2000 anos. Tem diversos períodos da igreja, e nós estamos hoje, mas não tenha dúvida disso, nós estamos neste último período, nesta última carta, na carta à igreja de Laodiceia. É o último período da igreja, é o período que antecede a vinda de Cristo, e é o período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, e essa palavra não fala de uma determinada igreja, mas fala da igreja dos últimos dias, da igreja que aguarda a vinda do noivo, do esposo. Mas uma igreja, irmãos, que nós vamos ver aqui, uma igreja que não está fria nem quente, e nós vamos ver aqui. Sétima carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem é o anjo da igreja? Aquele que está à frente do povo, ou aqueles que estão à frente do povo. Aqueles pastores, bispos, reverendos, padres, anciãos, cooperadores, presbíteros, aqueles que estão à frente do povo. E essa carta é lida para a igreja. E vocês que estão à frente do povo, essa carta está sendo lida para vocês também. Isto diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus Cristo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, a igreja diz, rico sou,
e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, a gente poderia dizer fervoroso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém! Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Que não seja o homem aqui, Senhor, de maneira nenhuma, mas que seja o seu Espírito Santo falando à sua igreja. Que o seu Espírito venha trazer um entendimento real desta palavra e que venha nos ajudar a colocar em prática. É o que eu te peço, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, essa carta está sendo lida hoje aqui na igreja em Embu das Artes, no Jardim da Luz. Mas ela é uma carta apresentada para todas as igrejas na face da terra. Todas as igrejas, irmãos, que Jesus está do lado de fora. Presta atenção nisso, está falando de uma igreja, não está falando de uma pessoa. Muitas vezes a gente usa esse versículo e esse trecho da Escritura para conversão, né? O Senhor está batendo na porta do seu coração. E sim, Ele está batendo na porta do seu coração. Mas aqui fala de uma igreja em que Jesus estava do lado de fora. Mas fala de uma igreja que Jesus já esteve dentro. Porque Ele fala, eu conheço, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece, o Senhor já esteve, o Senhor já teve um relacionamento com essa igreja. O Senhor Jesus já foi o centro dessa igreja. O Senhor Jesus já foi a pedra fundamental dessa igreja. Mas passaram-se os anos, passaram-se as décadas, passaram-se os séculos. E Jesus não é mais o centro dessa igreja. E essa igreja continua funcionando. Ou você acha, ou você pensa que o Espírito Santo está fora da igreja e a igreja não abre mais as portas. Engana-se você. A igreja vai funcionar. E a igreja talvez vai ter até mais membros do que tinha antes. E a igreja vai ter mais eventos do que tinha antes. A igreja vai, querendo ou não, ser mais participante de forma social, em serviços sociais. Vai, porque a igreja não depende do Espírito Santo para isso. Você consegue fazer com as suas mãos isso. Você consegue ir ajudar o necessitado. Você consegue reunir os irmãos aqui, fazer um convite, reunir aqui e falar no nome de Jesus. Mas Jesus está nisso. Jesus está na igreja. Eu quero que você pergunte hoje para você mesmo. Porque, irmãos, não é só isso, essa palavra não vai trazer só uma responsabilidade coletiva para cada um de nós, mas vai trazer uma responsabilidade individual. Porque nós somos igreja. E esse ajuntamento também é igreja. E a espera, irmãos, a espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para não estarmos vivendo um avivamento pessoal nas nossas casas, nos nossos quartos, na nossa família, no nosso lar. Então, irmãos, o Senhor te pergunta, eu estou na sua vida? Eu estou dentro do seu coração? Ou estou na porta batendo e você não permite que eu entre? E por que não permite que entre? Por quê, irmãos? Será que a pessoa sabe que Jesus está do lado de fora? Será que a igreja abre as portas, abre o culto e sabe que Jesus está do lado de fora? Ou engana-se, achando, não, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Vocês acham que essa igreja abriu o culto e falava em nome de Satanás, eu abri o culto? Ou ela abriu em nome de Jesus? Abriu em nome de Jesus. Então você acha que abrir o culto em nome de Jesus significa que ele vai estar lá? Não. Que culto nós temos prestado a Deus?
Que culto estamos prestando a Deus? Para que você veio hoje aqui? Você que está assistindo, para que você está assistindo esse culto? É para adorar a Deus ou para adorar você mesmo? Porque nós ouvimos muitas vezes, irmãos, adoração ao homem, engrandecimento ao homem. Pessoas entram na igreja buscando um alívio para a sua vida material. Pessoas entram na igreja querendo algo para a sua família, para a sua casa. Mas esse é o ouro provado pelo fogo? Porque o Senhor fala: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que for frio ou quente. Fala de uma pessoa, de uma igreja que está em cima do muro. Ela acha que Jesus está lá, mas Jesus não está. Jesus está na porta batendo, e essa igreja não ouve. Ele está batendo, ele está, porque não se prega mais Cristo nas igrejas. Não se prega mais Jesus nas igrejas. Se prega para o benefício próprio. Se prega o benefício do Evangelho. Mas não se prega o arrependimento, não se prega Jesus. Não se prega, irmãos, a entrega, a renúncia da sua vida que você tem que ter diariamente. Aleluia! Irmãos, você tem renunciado à sua vida? Você tem renunciado à sua vida por amor de Cristo? Você tem? Você está deixando de fazer aquilo que você sabe que não agrada a Deus para poder agradar o amado da sua alma? Ou ele é só o amado da sua alma, da sua boca para fora? No seu coração ele não reina mais? Irmãos, essa é a igreja dos últimos dias, e não se engane, essa é a igreja que nós estamos vivendo. Ah, mas a renovadora é diferente. Engana-se você. Estamos no mesmo barco. Somos a igreja dos últimos dias. Independente se a placa é renovadora, se a placa é congregação, se é universal, a igreja dos últimos dias, é a igreja de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, aqui está reunida a igreja de Jesus Cristo, como está reunido aqui no outro lado da rua, na Assembleia. É a igreja de Jesus Cristo também. Mas é a igreja que Jesus está do lado de fora. Jesus não está mais do lado de dentro. Por isso que muitas vezes você entra aqui e você sai como se nada tivesse acontecido. Você não sente mais o poder e a visitação do Espírito Santo. Porque se o Espírito estivesse aqui, irmãos, se o Espírito estivesse realmente, se a glória de Deus invadir esse lugar, você não consegue ficar de pé. Você não consegue ficar de pé. Que culto nós temos prestado? A quem estamos enganando? Meu irmão, minha irmã, talvez você está enganando a você mesmo. Mas saiba disso, o Senhor vem com um alerta aqui hoje. Talvez outrora você já foi quente, você já foi fervoroso de espírito. E talvez você esteve sempre frio. E é mais fácil você que esteve frio, você passar por estado quente, do que você que esteve quente um dia, voltar para esse estado. Mas o Senhor continua a porta e continua batendo. Que os seus ouvidos espirituais nesta manhã possam ser abertos, para que você possa ouvir o chamado do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito não falou, não parou de falar. Ele continua falando, mas a igreja não dá mais ouvido. A igreja não dá mais atenção. A igreja não está mais com os olhos do Mestre. A igreja olha para os seus próprios interesses. A igreja olha para os movimentos sociais, a igreja olha para os seus benefícios, e você se contenta com isso, e você diz no seu coração: eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo. Se engana você, pobre, miserável, cego, nu você é. Diz que você é rico, e o rico não significa que tem dinheiro, não. Rico significa você ter uma autossuficiência, de achar que o que você faz está bom, de achar que esse culto que você tem prestado a Deus é um culto aceito por Ele. Isso é ser o rico, é você não entrar aqui se humilhando, é você não entrar aqui e se quebrantar na presença de Deus, porque se você está de pé por graça e por misericórdia dEle, então em vez de você entrar aqui e falar: o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu esforço, Ele conhece, mas Ele está de fora e está te chamando para que você volte a ter um relacionamento com Ele, para que você volte e seja fervoroso novamente, seja quente e saia desse estado de morbidão espiritual. Glória a Deus. Esse é o rico. Esse é o rico. Esse é o rico, é aquele que acha que está fazendo e está perfeito.
e está tudo bem. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu sou fraco. Eu faço isso mesmo. Eu ainda não me decidi ainda se eu vou optar por isso, por Jesus ou não. Mas o Senhor conhece. Mas Ele conhecer não quer dizer que Ele aprove. Tem muita diferença nisso. Ele conhecer não quer dizer que Ele aprove. Irmãos, eu prego essa palavra com autoridade do alto. E se você não crê, irmãos, você ora a Deus para que o Senhor me tire daqui, para que o Senhor feche a minha boca, porque eu falo com a autoridade de Cristo nesta manhã. E eu te falo por alguém, irmãos, que já esteve morno no banco de igreja, alguém que já sentou e esquentou banco durante 35 anos da minha vida, que nunca tinha conhecido a Cristo. Mas hoje, irmãos, quando esse fogo aqueceu meu coração, saiba disso, meu irmão, minha irmã, a minha boca não fica mais calada, a minha casa vive o avivamento pessoal. Eu não espero entrar na igreja para sentir a presença de Deus. Na minha casa a gente sente a presença de Deus, na minha casa a gente se quebranta aos pés do Senhor. A minha casa, eu e a minha casa, assim como Josué falou, quanto a vocês, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aquele que me chamou. Eu sei aquele que colocou esse fogo no meu coração. E o Senhor manda, irmãos, essa palavra, porque o Senhor também quer afoguear o seu coração. O Senhor quer entrar na tua casa. O Senhor quer cear contigo. O Senhor quer te colocar na mesa, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer ter intimidade com você. Não é apenas um encontro nos domingos pela manhã. Não é apenas, e não precisa ser domingo. Você pode congregar todo dia. Você pode achar, mas eu estou fazendo para Deus. Mas você não está fazendo em Deus. E tem muita diferença de você fazer para Deus e não fazer nele. Dá para entender isso? Porque muitas vezes você pode se cansar de congregar, ir para a igreja e não ter nem nascido de novo. Performance religiosa, orgulho próprio. Aliás, é orgulho próprio. Vem e acha, não, mas eu me esforço, eu faço isso. Eu acordo domingo de manhã, não podia estar em casa? Podia. Mas, irmãos, que diferença faz? Que diferença faz? Uma pessoa do mundo acorda hoje cedo e vai jogar o futebol também. Acorda. Irmãos, que diferença tem? Você estar na igreja não quer dizer que você pertence à igreja de Cristo. Você está sentado no banco de igreja, irmãos, não quer dizer que você pertence à igreja, aos salvos, ao corpo de Cristo. Por isso que fala, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E é esse. E, irmãos, essa palavra vem para que nós, hoje, possamos nos examinar, fazer um raio-x espiritual da nossa vida. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Se tirar o Espírito Santo do nosso meio, o que muda? O que o nosso culto muda hoje se tirar o Espírito Santo do nosso meio? Mas, irmãos, grande parte das igrejas estão sem o Espírito Santo. E funciona. Funciona do mesmo jeito. Moisés um dia bateu na rocha, o Senhor falou, fala com a rocha. Ele bateu, funcionou. Funcionou? Funcionou. Agora ele foi aprovado? Funciona, irmãos. Continua funcionando. A gente pega formas. Presta atenção, eu não sei porque o Senhor está vendo isso. A gente pega formas de culto. Porque o culto tem que ser assim. Tem que ser livros e não pode ser louvor. Tem que orar de joelho. Tem que pôr o véu. Isso é forma de culto, irmãos. Isso é forma de culto. São formas de culto. Formalidades. Usos e costumes. Isso não leva ninguém à salvação. Saiba disso. E a gente julga o outro. Nossa, essa igreja é barulhenta, né? Nossa, olha só. Aí o outro vai na igreja presbiteriana, nossa, que igreja gelada, né? E a gente julga os outros. A gente julga. Agora me fala uma coisa. Será que a gente está se auto-julgando a nós mesmos? Será que isso não se trata de um orgulho nosso? De dizer, eu rico sou. Porque eu já ouvi, irmãos, irmão chegando e pregando. Eu não conheço nenhuma igreja mais certa do que a renovadora. Ô irmão, vira essa boca para lá, meu irmão. Perdoa falar, vira essa boca para lá. Como é que você está julgando o seu irmão?
Outro julga que a salvação começou em 1900 alguma coisa. Outro fala que a graça é a igreja. E a gente já falou isso. Irmãos, a gente já falou isso. E talvez fala até o dia de hoje. Então, irmãos, nós temos que se examinar. Porque muitas vezes a gente continua operando, mas Jesus não está mais no negócio. E continua funcionando. A rocha está sendo ferida. Está saindo água. Está saindo água, está funcionando. O culto está acontecendo, vemos milagres. Vemos milagres. Porque milagre não é sinal de que Deus está no negócio. Os magos de Faraó não faziam os milagres também? Milagre não quer dizer, se você vai no centro espírita, você recebe milagre também. Mateus fala, virão naquele dia do teu nome. No teu nome fiz, acontecer, expulsei demônios, apartai-vos de mim. Porque qual a motivação do nosso coração? Rico sou, irmãos, rico sou, não fala de dinheiro mais uma vez, não fala só de uma igreja próspera, não fala de uma igreja só que funciona em grandes lugares, em grandes templos, não fala disso. Pode ser num casebre, a pessoa está lá, o coração dela está rico, sou autossuficiente, não preciso, já estou enriquecido. Não, já estou enriquecido. Ah, Senhor, espera um pouco para voltar. Deixa primeiro a gente concluir a nossa agenda da igreja para que o Senhor volte. Espere um pouco, Senhor. Nós temos ainda alguns cultos aqui de avivamento para fazer, nós temos eventos, nós temos... Irmãos, rico sou, de nada tenho falta. E o Senhor diz: desgraçado, miserável, pobre, cego, não foi falado para uma igreja. E você acha que a gente está de fora disso? Essa é a igreja dos últimos dias, irmãos. Será que é essa a igreja que Jesus vai encontrar quando ele vier buscar? Será que é essa noiva que ele vai encontrar? Uma noiva que está nua. Uma noiva que não está vestida. E aqui quando eu falo de vestido, irmãos, fala de vestes brancas de justiça, fala de vestes brancas de santidade, de vestes de justiça. Uma igreja que está nua, irmãos. Uma igreja que não está vestida. Mas o Senhor fala, para que dele aconselhes, compres ouro provado no fogo. Compres, pague o preço, renuncie a sua vida. Compra o ouro provado no fogo. O ouro provado que é, irmãos? O ouro provado no fogo é aquilo que, irmãos, pode passar pelo fogo que não se dissolve. Não são coisas terrenas, não são coisas transitórias, mas são coisas espirituais. Compre das coisas espirituais, irmãos. Adquira aquilo que é espiritual. Pague o preço da unção de Deus. Pague o preço daquilo que é espiritual. Daquilo, irmãos, que não será abalável, irmãos. Daquilo que permanece eternamente. Hoje o Senhor te diz, para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor te diz, Ele repreende e castiga quantos ama. Se o Senhor está falando hoje para a igreja e o Senhor traz este alerta, é porque ainda há esperança para mim e para você. O Senhor fala porque Ele nos ama. O Senhor quer um povo zeloso, um povo de boas obras, não uma igreja morna que acha que está fazendo para Deus, mas Deus não está mais nisso. A motivação é outra, é os seus próprios interesses, mas o Senhor te diz, e essa palavra, líderes que o Senhor está falando aqui, pessoas que o Senhor está se usando com a palavra, o Senhor fala, maior juízo tem sobre nós, maior juízo tem sobre nós, porque o julgamento começa por onde? Começa pela casa de Deus. Por isso que estamos vendo hoje tantos escândalos no meio do povo de Deus. Por isso que estamos vendo tantos escândalos. É pastor caindo, é não sei quem caindo, adulterando. Por isso, porque o julgamento começa onde? Na casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Saiba disso. Você quer julgar o mundo. Você quer julgar o mundo, você quer condenar o mundo. Mas o julgamento começa com nós. O julgamento começa aqui, porque nós estamos expostos, nós estamos provando o dom celestial, nós estamos expostos à palavra de Deus, nós nos alimentamos, maior responsabilidade tem você. O seu vizinho sair da casa dele, não olhar para a sua cara, xingar, colocar o som alto, como aconteceu na casa deles, isso aí, irmãos, não espere outra coisa. Agora, você fazer isso, irmãos, cuidado. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. E você conhece a palavra. Porque aqui fala de um lugar. Mais uma vez eu digo, não é um lugar que o Senhor nunca entrou, o Senhor já esteve lá.
O Senhor já reinou nesse lugar. Ele já foi o centro dessa igreja. Ele já foi o centro dessa igreja. Ele já foi o centro do seu coração. Ele já reinou no seu coração um dia. Mas passaram-se os anos e você se tornou autossuficiente. Você não precisa mais de Deus. Por mais que a sua boca não fale isso, mas no seu coração você faz do jeito que você quiser, porque você é rico, enriquecido está, não precisa mais de Deus. O Senhor te fala, arrependa-te. Arrependa-te, porque se ele fala arrependa-te, irmãos, e aqui ele fala, arrependa-te. Se ele fala arrependa-te é porque houve uma queda, houve algum lugar que caiu, houve algum lugar que aconteceu essa ruptura, essa ligação com Deus, que Deus parou de ser o centro da sua vida e você começou a gerir a sua vida por força própria, por suficiência própria. Você acha, irmãos? Acha. Você não tem que achar, irmãos. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que deixar ele entrar na sua vida, mudar a sua história. Aqui ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo, ele ainda está batendo, e até o dia que ele for voltar para buscar a sua noiva, ele estará batendo, ele está batendo. Aquele que ouvir a voz, não basta só ouvir, tem que se posicionar. Ouve a voz do Senhor, abra a porta, porque muitas vezes ouvimos a voz de Deus falando, ouvimos, mas não abrimos a nossa porta, deixamos para o amanhã, deixamos para depois, deixamos ainda, quando eu me tornar mais velho, quando isso, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia, você não tem o amanhã, você tem o agora. O agora é Cristo, Ele está batendo a porta. Se você está ouvindo a voz dele, não basta só ouvir, abra a porta do seu coração, levante dessa prostração que você está, levante desse leito espiritual que você se encontra, abra a porta do seu coração nesta manhã, deixa ele entrar na sua casa, deixa ele sentar à tua mesa, cear com você e você com ele, e você verá, meu irmão, minha irmã, a transformação na sua vida. Você verá verdadeiramente a transformação na sua vida, não uma transformação no seu interior. Você não sai daqui hoje vestido de crente, mas você sai daqui hoje com um coração convertido, com um coração, irmãos, onde Jesus reina na sua vida, onde Jesus, irmãos, é a prioridade da sua vida, onde Jesus é o centro da sua vida, onde Jesus é o fundamento da sua vida, onde Jesus é tudo para você. Ele é tudo, irmãos, ele se torna tudo na sua vida e você não precisa de mais nada na sua vida. Saiba disso. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Oh, meu irmão, minha irmã, é se assentar com ele, aquele que ele abriu o seu coração e ele chama de vencedor, aquele que abriu o seu coração, que Jesus reina na sua vida, ele está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não vai assentar com Cristo, já está assentado com Cristo nas regiões celestiais, está reinando, como disse o apóstolo Paulo, reinaremos com ele em vida. É em vida que você reina, ao que vencer. Irmãos, e como você vence isso, irmãos? Deixando ele entrar, irmãos, deixando ele reinar no seu coração. Você quer vencer, meu irmão, minha irmã? Você quer vencer? Deixa ele entrar. Perde para você mesmo nessa manhã e deixa ele entrar na sua vida. E você, aos olhos dele, aos olhos do mundo, você pode ser um derrotado. Aos olhos do mundo, eles podem olhar para você e falar: tão novo, perdeu a vida, virou crente, perdeu a vida dele, agora só fala de Jesus, só fala, convida para tal negócio, não vem mais, convida para tal festa, não vai mais, só fala de... Aos olhos do mundo você pode ter perdido, mas aos olhos de Deus
você é mais do que vencedor. Porque vencedor, irmão, não é aquele que vence no mundo, mas é aquele que está em Cristo, que vence o mundo. Se você está nele, você vence o mundo. Você pode não vencer neste mundo, você pode não vencer nessa vida, e não quer dizer que não vai. Não quer dizer que não vai, muito pelo contrário, mas não é por isso que nós buscamos Ele, não é para vencer neste mundo, para ser famoso, para ter fama, para ter honra dos homens, não. Nós estamos nele porque Ele reina no nosso coração, Ele nos chama à mesa todos os dias, e você vai à mesa e o pão está servido na mesa, o vinho está servido na mesa, você se alimenta de Cristo todos os dias você se alimenta de Cristo, todos os dias Ele está à mesa, todos os dias, irmão, você tem esse relacionamento íntimo com Ele. O Senhor te fala mais uma vez, se examine, meu irmão, minha irmã, igreja dos últimos dias, se examine, se você não está funcionando sem Cristo, se você não tem atuado dia após dia sem Cristo, e tá tudo bem, tá funcionando, tá achando que tá rico, tá achando que tá autossuficiente, porque eu faço, o Senhor vê o meu esforço, eu saí de casa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mando mensagem. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, se arrepende nesta manhã, se arrepende enquanto é tempo, entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele entrar na sua casa, mudar a sua vida, mudar o seu coração, para que você possa estar assentado com Ele nas regiões celestiais, reinando com Ele sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas da sua vida, porque quando você está nele, assentado no trono com Ele, saiba disso, você se torna imparável, você se torna imparável, não tem mais doença, não tem mais falta de provisão, não tem mais circunstâncias, não tem mais montes que fiquem na sua frente, porque você está com Cristo, você está acima disso. Você está acima de todos os problemas e das circunstâncias adversas da vida, e até mesmo das circunstâncias positivas. Isso não te compra mais, isso não te move mais. O que te move é Cristo, porque você está nele, você é mais do que vencedor. Mas hoje o Senhor te fala, se examine, faça um raio-x da sua vida espiritual. Aonde que você não está ouvindo? Aqui ele fala de uma igreja cega espiritualmente. Ele fala, compre colírio, unja os olhos com colírio. E acha que fala de visão física? É de alguém que não está vendo? Não. É de alguém que não está vendo o movimento da igreja. É alguém que não está vendo, irmãos, não está vendo o Espírito, não está vendo Jesus pedindo para entrar. Porque, irmãos, criamos regras, criamos regulamentos, que quando Jesus entra, não, Senhor, não entra não, porque aqui tem um regulamento tal, aqui tem que ser de gravata, viu, irmão? Porque se não for de gravata, é isso. Vamos largar a mão, irmãos, de ficar pensando na igreja de Cristo com os nossos pensamentos naturais, com o nosso intelecto humano. Para de, mas eu acho que você não tem que achar, irmão, você tem que crer, você tem que crer, irmãos. Independente de onde você está, de onde você tem frequentado, a gente fala aqui com pessoas que muitas vezes frequentam outros lugares, independente de onde você está, irmãos. Isso, irmãos, essa forma é forma criada pelos homens. A forma de Cristo é uma, irmãos. Que você abra o seu coração, que Ele reine na sua vida, que Ele seja tudo para você, que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a forma de Cristo. Se você ama o próximo, se você ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo, saiba que você está na forma celestial, você está na igreja de Cristo. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém!